ao Coronel Mauro César Barbosa Cid. Boa tarde, ministro. Iniciando o interrogatório, como determina a legislação, primeiro eu pergunto se o senhor teve a oportunidade de conversar reservadamente com seu defensor ou seus defensores antes da audiência. Sim, senhor ministro. Então, isso. Já foi devidamente qualificado o réu. Se o senhor tem ciência dos termos da acusação que lhe é imputado. Sim, senhor. Também, como eu acabei de dizer, o senhor tem... o senhor, por ser réu colaborador, o senhor, em relação ao processo, o senhor abriu mão do seu direito ao silêncio, e então o senhor deve responder às questões que lhe forem inquiridas. Sim, senhor. A primeira parte do interrogatório, por determinação legal, é sobre a pessoa do réu. O senhor reside... Em Brasília. Aonde especificamente? No setor militar urbano. A sua profissão? Militar. Tá. O senhor já foi processado, preso alguma vez? Não, senhor. É casado? Sim, senhor. Casado. 3 filhos. Tem filhos? Sim, senhor. 3 filhas. Tá. Também, antes de começar as perguntas específicas, as perguntas previstas pelo Código de Processo Penal, é verdadeira a acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República? Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. Então, nós vamos começar com as questões importantes aqui, que o senhor já tem conhecimento. E somente antes disso, se o senhor conhece as testemunhas que foram inquiridas, se tem algo em relação a elas? Algumas eu conheço, outras não. Mas tem algum impedimento em relação a elas? Nenhum. Senhor Mauro Cid, no dia 28 de agosto de 2013, o senhor, acompanhado de seus advogados aqui presentes, doutor César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt e doutor Jair Alves Pereira, que se encontram na plateia, assinou um termo de colaboração premiada e o termo de confidencialidade com a Polícia Federal, comprometendo-se a contribuir com a elucidação de várias condutas, entre elas aquelas tratadas na presente ação penal. O senhor se recorda? Sim, senhor. O senhor assinou esse termo de colaboração premiada e o termo de confidencialidade com voluntariedade e consciência total do que estava fazendo? Sim, senhor. Com a presença dos meus advogados. Na sequência, no dia 6 de setembro de 2013, o senhor compareceu perante o meu juiz instrutor na sala de audiências aqui do Supremo Tribunal Federal, onde reiterou a voluntariedade da sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa audiência aqui no Supremo Tribunal Federal? Sim, senhor. Foi de livre e espontânea vontade que o senhor, também naquela audiência, decidiu pela colaboração premiada? Sim, senhor. No dia posteriormente, aqui é uma questão importante, o senhor deu 12 depoimentos à Polícia Federal, sendo que 6 foram no dia 28 de agosto de 2023, 2 no dia 11 de março de 2024, 1 no dia 9 de abril de 2024, 1 no dia 18 de junho de 2024, um depoimento no dia 19 de novembro de 2024 e, no final, o último depoimento no dia 5 de dezembro de 2024. Esclarecendo, é importante, porque foi até uma dúvida suscitada pelo eminente ministro Luiz Fux na sessão de recebimento da denúncia, no dia 28 de agosto, a Polícia Federal fez 6 depoimentos, optou para, no mesmo dia, realizar 6 depoimentos, porque cada um tratava de uma investigação. Então, não são 6 depoimentos realizados sobre o mesmo fato. São 6 depoimentos realizados sobre questões diversas. Um depoimento aqui, que trata sobre esses fatos, um sobre vacinas, um sobre a Polícia Rodoviária Federal, um sobre questões de garantia da lei e da ordem, um sobre joias, outro sobre cartões corporativos. No dia 11, e por isso que peço atenção do senhor, então foi
no dia 28, foi um depoimento sobre os fatos tratados nessa ação penal. Sim, senhor. No dia 11, mais um depoimento. No dia 11 de março, foram mais um dia onde 2 depoimentos, joias, mas também sobre a questão do golpe tratado aqui na ação penal. Então, são 2 depoimentos. No dia 9 de abril, questão também relacionada a essa investigação, em relação à entrevista à revista Veja, 3. No dia 18 de junho, questão sobre joias, não é relacionada a essa ação penal. E nos dias 19 de novembro e 5 de dezembro, mais 2 depoimentos em relação aos fatos tratados aqui. Ou seja, foram 5 depoimentos sobre esse fato. Eu pergunto ao senhor por que a necessidade desses depoimentos? Por que, principalmente, e os 2 últimos nós vamos deixar, mas por que a necessidade de ser ouvido primeiro, dia 28, depois, dia 11, novamente, e depois, no dia 19 e no dia 5. Na verdade, 4 aqui, eu falei 5, mas são 4 depoimentos. Já que nós sabemos, o colaborador, quando assina a colaboração, ele não pode selecionar, ser seletivo nas informações, ele deve dizer tudo o que sabe. Então, gostaria que o senhor explicasse o porquê da necessidade desses 4 depoimentos sobre o mesmo fato. Sim, senhor. Esses outros depoimentos foram a partir da convocação da Polícia Federal, e na maioria deles, porque nos 3 primeiros depoimentos, nos 3 primeiros dias de depoimento que o senhor comentou, foram onde foram feitos a grande base das declarações. Depois disso, a Polícia Federal nos convocava para identificar uma pessoa, identificar um fato, identificar um local, né, ou ratificar ou retificar algumas informações que eles tinham adquirido no processo da investigação, nunca para trazer fatos novos ou coisas que eu não tinha dito, e sim para colaborar mais com o que a Polícia Federal tinha já levantado. Então, era um reconhecimento de uma pessoa, ou um fato para dizer se eu sabia ou não daquele fato, ou um local que eles estavam para dizer se aquele fato aconteceu exatamente naquele local. Então, foi mais para confirmar, e tudo a pedido da Polícia Federal. Ainda em relação, não ao mérito dos depoimentos, mas em relação a essa sequência de depoimentos, no dia 22 de março de 2024, o senhor foi convocado para mais uma audiência aqui no Supremo Tribunal Federal, perante o meu juiz instrutor, na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, após matéria jornalística da revista Veja, onde o senhor teria dito em áudios que teria sido pressionado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal a dizer fatos que não seriam verídicos. Teria sido pressionado na sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa entrevista? Dessa entrevista não, desses áudios vazados? Sim, senhor. Foi um vazamento de áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo, de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, né, onde mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas para a imprensa, matérias, fotos pessoais vazadas na imprensa, eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada, então, o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande, né, e que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, né, nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória. Né? Nesses áudios, realmente, eu critico generais, critico os políticos, critico, digamos assim, de maneira bem... Saio atirando para tudo quanto é lado. Uma maneira de desabafar aquele momento ruim que a família estava passando. Inclusive, né, a minha promoção, naquele momento, se eu ia ser promovido ou não. Então, aquilo estava me fazendo, me corroendo, me fazendo muito mal. Né? Então, foi mais um desabafo para um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Né? Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão, o que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Então, houve esse jogo de
de depoimentos e respostas e perguntas, né? E realmente um pouco da frustração de a minha linha, o que eu estava contando, não está dentro da linha investigatória da Polícia Federal. Mas, em algum momento, o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu à Polícia Federal? Não, senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido não, senhor. A responder não, algo senhor. Que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Ainda em relação à questão dos depoimentos, em virtude de eventuais omissões e contradições em seus depoimentos, no dia 19 de novembro, a Polícia Federal fez um relato, o ministro relator fez um relato a mim, apontando eventuais omissões, contradições e imputações seletivas. Especialmente, depois nós vamos chegar lá, nas perguntas específicas, especialmente em relação à Operação Copa 2022 e à Operação Punhal Verde Amarelo. E apontando essas contradições, a Polícia Federal representou e a Procuradoria-Geral da República também aderiu com seu parecer pela prisão preventiva do senhor. Eu, no próprio dia 19, convoquei uma audiência nesse Supremo Tribunal Federal para o dia 21 de novembro, sob a minha presidência. O senhor se recorda? Sim, senhor. Nessa audiência, o senhor também estava acompanhado por seus advogados? Sim, senhor. E, como de resto, em todas as demais depoimentos na Polícia Federal e em audiências aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor se lembra de ter reiterado a voluntariedade de sua colaboração premiada? Sim, senhor. O senhor, naquele momento, também se recorda de ter de ter retificado algumas declarações anteriores? Sim, senhor. E o senhor aponta a veracidade dessas declarações feitas na audiência, que depois nós vamos rever. Sim, senhor. Nesse momento, no dia 21 de novembro, do dia 19 de novembro até o dia 21 de novembro, em algum momento, seja na Polícia Federal, seja aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor ou seus advogados presentes sofreram alguma coação que pudesse restringir a voluntariedade dos seus depoimentos? Não, senhor. Então, vamos agora, Coronel Cid, iniciar algumas questões, esclarecer judicialmente agora, na presença das partes, do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e dos advogados dos demais réus, algumas questões dos depoimentos. O senhor confirma a integralidade, eu repito, de todos os depoimentos, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo Tribunal Federal? Sim, senhor. No depoimento na Polícia Federal, do dia 8 de agosto de 2023, a leva de primeiros depoimentos, 8 de agosto ou 6 de agosto? Só para não... 28 de agosto, perdão. Então, nesse primeiro depoimento, do dia 28 de agosto, aqui o depoimento 3576708, o senhor aponta que o assunto, o tema, golpe de Estado, quebra da normalidade, decretação do estado de exceção, estado de sítio, a ideia da quebra da normalidade democrática era discutida no governo. O senhor aponta ainda a existência de 3 grupos distintos que discutiam esse assunto. E aqui entre aspas, na nomenclatura do senhor, bem conservador,
de linha bem política, que aconselhavam então o presidente Jair Bolsonaro a dizer para o povo, abre aspas, entre aspas também, para o povo sair da frente dos quartéis. Outro grupo, denominado pelo senhor de moderado, em que pese, disse o senhor no depoimento, entendesse, entre aspas, que o caminho que o Brasil estava indo estava errado, dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. E um terceiro grupo, que também fora denominado pelo senhor de radical, esse estava tentando, entre aspas, estava tentando convencer o então presidente a fazer alguma coisa, um golpe. O senhor, assim, divide essas discussões que ocorriam no âmbito do governo e do palácio nesses três grupos. E ainda diz que no grupo radical havia os menos radicais, que queriam achar, entre aspas, uma fraude nas urnas, e os radicais, que eram a favor de um braço armado, que gostariam estavam incentivando um golpe de Estado, que queriam que o presidente assinasse o decreto, que esperavam o presidente dar uma ordem, entre aspas, que acreditava esse grupo que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, e que esse mesmo grupo dos radicais, esse subgrupo radical, romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como fundamento para o golpe de Estado. Fecha aspas. O senhor confirma isso? Eu gostaria que o senhor explicasse essas discussões entre esses três grupos. Sim, senhor. Ministro, confirma todas as declarações, mas esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, né, e cada um levando a sua ideia para ele. Então, era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação minha do senhor, porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os corréus, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os corréus. O corréu Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical, e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Não recordo. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Em relação ao corréu Paulo Sérgio, o senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade, o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com não uma nota, com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e
com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente, eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada por um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que, no final, chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. O senhor, ainda em relação a essa questão, que na verdade consta não só no seu depoimento do dia 28 de 2023, mas também no seu depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 21 de novembro de 2024. O senhor tem conhecimento que, depois do relatório apresentado e da nota que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu, dizendo que havia recebido o relatório do Ministério da Defesa, que tinha testado a lisura das eleições, a regularidade das urnas. O senhor tem conhecimento se o Coronel Paulo Sérgio sofreu pressões para soltar uma segunda nota? Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Eu creio que depois que saiu a primeira, eu acho que depois que foi entregue a versão oficial final, eu acho que não teve uma pressão para sair a segunda, não me recordo. Aqui, vamos agora, a partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, então, em termos de data, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso.
O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou em documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava quem, no papel. perdão? O Felipe Martins. Certo. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então, o senhor teve acesso... Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar, quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz Sim, senhor. Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei, porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, estado de sítio de defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Na sequência houve aqui, segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7, a reunião do dia 7 de dezembro, em que participaram os generais, ou foi essa no dia 7? Eu acho que teve mais uma. Depois. Porque houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os 3 juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor também participou, também operando o computador? Não, senhor. Não, senhor. Só operava, só entrava nas reuniões quando tinha que apresentar alguma coisa, levar algum recado ou projetar alguma coisa na tela. Quando não havia projeção, ainda mais com os comandantes de força, eu ficava fora. Nessa reunião do dia 7, o senhor, depois da reunião que houve com os comandantes e o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor logo após conversou com o general Freire Gomes, então comandante do Exército? Sim, senhor. Praticamente eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde, 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, que foi um período muito conturbado, né, até pelo problema de saúde do presidente. E o general Freire Gomes, ele estava muito preocupado, né, de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou, de alguma forma, poder intervir. Então, várias vezes ele pedia para ir, quando eu saísse do Alvorada, para ir conversar com ele. Né? Ou se ele tinha alguma informação, ele me ligava, falaram que fulano foi aí. Então, eu saía, e como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele, às vezes 11h30, meia-noite, né? Para conversar com ele sobre o que estava acontecendo nesse período no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada.
O senhor aqui diz que o general Freire Gomes relatou ao senhor o conteúdo do que conversavam, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo. Qual foi a reação que o general Freire Gomes narrou ao senhor e o senhor narrou à Polícia Federal em relação ao almirante Garnier? Que o general Freire Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Né? Então, o general Freire Gomes ficou muito chateado de ter transferido a responsabilidade para ele, né? Nesse sentido. O réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha colocado as forças, as tropas da Marinha à disposição do então presidente para o quê? Para que se fosse assinado o decreto, né, esse decreto que já estava sendo apresentado, para tomar as iniciativas ou o que previa naquele decreto. Ressalto que o decreto, ele era um decreto, ele dizia só o quê, ele não dizia como ia ser feito. Era um decreto amplo e genérico, ele não tinha detalhamento de ordens nem ações. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior ele já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não de certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava de vez. Alguém mais participou dessa reunião do dia 7? Não, senhor. Não, senhor. Só os 3 comandantes de força mesmo. Nessas reuniões, o então ministro da Justiça, o de réu Anderson Gustavo Torres, participou de alguma dando assessoramento jurídico? Não, senhor. Eu lembro do ministro Anderson Torres uma vez só na Alvorada, nesse período de 8 semanas pós-eleitoral. Ele quase não foi lá. Foi uma vez ou 2 no máximo. Mas não para tratar não, desse senhor, assunto. não para reunião. O senhor também aqui afirma que o ex-presidente teve várias reuniões com os generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis do Exército? Sim, senhor, os manifestantes. Os manifestantes. E também que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Que o ex-presidente estava trabalhando com 2 hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações? Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos do que estava acontecendo. Né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que, de certa forma, não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que aparecia eram estatísticas, né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada. Completando aqui uma questão anterior, que o senhor disse que o então presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, quem era o elo de ligação entre os manifestantes que estavam à frente dos quartéis ou do quartel aqui no comando militar do Planalto e o ex-presidente? Quem era o elo? Quem exercia essa função? O presidente, desde que ele perdeu as eleições, ele ficou muito recluso, né? As agendas oficiais
quase não tiveram mais. E quem tinha esse contato externo, que todo dia passava pela manhã para atualizar o presidente o que estava acontecendo, era o general Braga Neto. Aqui, em relação a outro depoimento, também, no mesmo dia, dia 28/8, o depoimento 35788458, em relação ao denominado gabinete do ódio, o senhor afirma o seguinte: indagado sobre ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, identificados nas investigações, os ataques encaminhados por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. Indagado se quem manuseava o celular era o próprio presidente, respondeu que sim. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Nas mídias sociais, particularmente o Facebook, que ele operava, e o WhatsApp dele, era ele que operava. Também, aqui em relação ao ataque às urnas eletrônicas, à desinformação, o senhor diz nesse depoimento, abre aspas, que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor diz que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, que no referido encontro o colaborador chegou depois da chegada de Delgatti no Palácio do Alvorada, que a deputada Carla Zambelli marcou a reunião entre o presidente da República e Delgatti, diretamente com Jair Bolsonaro, que a reunião ocorreu no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda disso? Sim, senhor. Foi na hora do café da manhã, se eu não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Chegaram bem cedo, né? E o hacker, né? Ele estava levantando as hipóteses. Os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude e como se poderia descobrir que essa fraude, né? E aí, no final da reunião, o presidente pediu, né, para o general Paulo Sérgio receber esse hacker com a Carla Zambelli, né? E o presidente ligou para o general? Eu acho. Você se recorda? Eu acho, não sei se foi através de mim. Não, acho que pediu ou o próprio Coronel Câmara, que estava lá, que fez essa interlocução. Agora, quem fez a interlocução, realmente, eu não me lembro. Se foi o próprio presidente, eu ou até o Coronel Câmara. O presidente, então, pediu, aqui no depoimento, o senhor disse que é o Coronel Câmara que teria levado. Isso. Para o ministro da Defesa, o réu Paulo Sérgio, receber o hacker Delgatti para verificar a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Houve essa reunião no Ministério da Defesa? O senhor sabe se houve essa reunião? Não houve a reunião. Eu só creio que não foi com o general Paulo Sérgio. Eu acho que foi com o general que era logo abaixo dele, que estava cuidando dessa parte das urnas, se eu não me engano. E o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, chegou a dar algum retorno dessa reunião, mesmo não tendo participado? Não, senhor, para mim não foi dado retorno para mim ou através de mim. O senhor se recorda se a reunião foi com o coronel Eduardo Gomes? Não, o coronel Eduardo Gomes não era do Ministério da Defesa na época, né? Acho que ele trabalhava... Eu não sei dizer, mas eu creio que não. Eu não sei. Ainda aqui, nesse ataque ao Poder Judiciário, que é narrado na denúncia, na acusação da ação penal e aos seus ministros, o senhor diz nesse depoimento sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira. Respondeu que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes,
que o ex-presidente recebeu o Daniel Silveira e, na conversa, Daniel Silveira disse que não havia gravação, que Daniel Silveira sugeriu que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN. O senhor se recorda dessa? Eu não participei dessa reunião, né? Eu cheguei até depois no Alvorada, né? Depois isso me foi relatado pelo Coronel Câmara o que tinha acontecido, mas as informações foram essas mesmo, né? Que o senador tinha ido lá dizendo que tinha uma gravação do senhor e que depois não era bem isso, que ele poderia tentar fazer a gravação utilizando outros meios, né? Que ele disse que era muito amigo do senhor, alguma coisa assim. O senador Marcos Duval disse que era muito amigo meu. Sim, e queria usar outros meios para me gravar. Sim, senhor. Outros meios seria a BIM? Eu acho que meios não, porque eu não sei quais meios que eles teriam, né? Mas seria usar algo que houvesse institucionalmente ou conseguisse sair fora. Nós vamos agora à questão, que também é importante, o esclarecimento aqui na ação penal, exatamente das omissões e alteração de versão que o senhor deu em relação à reunião que ocorreu no dia 12/11, a Polícia Federal, o senhor se lembra, uma reunião que ocorreu na casa do general Braga Neto, no dia 12/11, a Polícia Federal apontou eventuais omissões, seus depoimentos, dados no dia, lá atrás, 11 de março de 2024, e no dia 19/11 de 2024. E isso a partir, o senhor deve se recordar, na nossa audiência, a partir de provas documentais obtidas. Em virtude disso, o senhor foi intimado a comparecer perante o Supremo Tribunal Federal, como já falamos no início, para se manifestar. O senhor já disse que retificou, mas aqui é importante que fique claro quem estava nessa reunião. Ou melhor, como foi marcada essa reunião, quem procurou o senhor, como foi essa reunião. Tá. Inicialmente, gostaria de explicar, ministro, que nesse momento, né, até pela minha função de ajudante de ordens, né, e isso pode ser comprovado pela quantidade de mensagens, de volume de mensagens que foram apreendidos e tem no meu celular, meu celular era um local de desabafos, de pedidos, de questionamentos, de todo tipo, né? E como, da mesma forma, o que acontecia dentro do Palácio do Alvorada era um reflexo do que acontecia em todos os, digamos assim, grupos de WhatsApp e discussões de pessoas, né, apoiadores do Bolsonaro, alguma coisa assim. E a gente tinha de tudo. Só que a maioria das pessoas que vinham falar com a gente eram ou muito bravateiros, digamos assim, né, ou querendo apoiar os acampamentos, né? E os acampamentos na frente dos quartéis, eles sempre tiveram um apoio, inicialmente um apoio tácito do Exército, e depois, com aquela nota que foi escrita, um apoio mais formal. Então, os militares se sentiram mais tranquilos para estar ali, né, com os apoiadores na frente dos quartéis. Então, e a minha característica como ajudante de ordens, eu sempre me considerei muito solícito, né? Eu sempre estava muito pronto a tentar ajudar alguém que pedisse, ligasse, né? E essa reunião ela foi marcada a pedido do Coronel de Oliveira e do Coronel Ferreira Lima, né, que queriam conversar com alguém, queriam sugestões, né, alguma coisa, né, sobre o que estava acontecendo, as manifestações, né, até o apoio das Forças Armadas. Né, e eu falei, eu não conheço ninguém, eu não tenho contato, meu mundo é restrito ali dentro do Palácio da Alvorada, presidente da República. Né. Só que a sugestão foi, converse com o general Braga Neto.
né? Ele que tem ele que faz esse enlace, não que ele seja um elo de ligação, mas ele que tem essa permeabilidade até mais política para poder conversar com ele. E aí assim foi marcado. Inicialmente até a gente ia fazendo alvorada, porque eles também queriam tirar uma foto com o presidente, tudo. Só acabou que não deu, por algum motivo a gente foi direto para a casa do general Braga Neto. Lá, como eu bem relatei, eu não fiquei, porque o presidente tinha uma agenda mais tarde, até era por videoconferência, né? Tem até o link na coisa, eu tinha que voltar até para preparar esse material tudo. Então, eu peguei o início da reunião ali e logo depois eu já me ausentei para ir de volta para o Alvorada. Mas o senhor chegou a estar na casa do general Braga Neto? Eu cheguei lá, sim, senhor. Eu fiquei lá, acho que uns 10, 15 minutos iniciais ali, no máximo. Os participantes desse encontro, além do senhor e do general Braga Neto, quem eram? Era o coronel de Oliveira e o coronel Ferreira Lima. Major de Oliveira, na época. Né? Enquanto o senhor lá estava, o que foi tratado? Basicamente, eles estavam insatisfeitos com o rumo do processo eleitoral, né, insatisfeitos com o rumo que até as Forças Armadas estavam tratando esses assuntos, né, e foi uma conversa nesse nível, né, inicialmente desse nível, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, sempre nessa toada. Mas não teve nada, naquele momento que eu estava presente, de radicalismo, ou de planejamento, ou de apresentação formal de alguma ideia ou de alguma ação. O senhor diz que, em determinado momento, o general Braga Neto pede para o senhor se ausentar, porque, a partir dali, seriam tomadas medidas operacionais, e o senhor, por ser muito ligado ao ex-presidente, não poderia participar. Na verdade, foi concomitantemente com a minha saída. Eu tenho que sair, então não é bom que você não fique, vamos conversar, até para não aproximar nada do presidente ou nenhuma relação com manifestantes ou contatos com alguém. Mas ele chegou a dizer isso. Sim, senhor. O general Braga Neto. Após essa reunião, o senhor foi procurado por algum dos integrantes dessa reunião? Sim, senhor. 2 dias depois, né, eu fui procurado de novo pelo Major de Oliveira, né, foi aquelas mensagens que foram reveladas, né, em que ele até pergunta, como é que foi a reunião, alguma coisa assim, o que você achou da reunião? Eu falei assim, não sei, eu não estava. Depois também não corri atrás para saber, não era do meu métier, né. E aí ele falou, estou precisando de dinheiro, estou precisando de recurso para alguma coisa. Quem disse isso? O Major de Oliveira. Precisando de dinheiro e um recurso. Isso. Até inicialmente eu brinquei com ele, 100 mil, até conhecendo ele, era bem um amigo bem chistoso, assim, né, bem brincalhão. E aí eu vi, não, que realmente eles queriam parecia que queriam trazer pessoas do Rio de Janeiro, né, alguma coisa assim. E aí eu fui procurar o general Braga Neto, né. Aí, inicialmente, o general Braga Neto, ele orientou que eu procurasse o pessoal do partido, né? Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então, eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar. Ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, né, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Eu mostrei para ele o que era o hotel. Né? Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né, devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que bobear no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Então, essa questão exatamente foi a questão que, num primeiro momento,
e por isso é bom ficar bem claro, num primeiro depoimento, na verdade, em 2 depoimentos, o senhor não havia se referido. Depois que a Polícia Federal advertiu o juízo e houve, por parte da Polícia Federal, com o parecer da Procuradoria, o pedido de decretação de prisão, e houve aqui uma nova audiência, o senhor foi advertido não só que poderia ser decretada a sua prisão, como rescindida a colaboração, se qualquer omissão ficasse comprovada. O senhor, acompanhado, novamente, é importante dizer, dos seus 3 advogados, o senhor retificou e contou esses fatos. Confirma isso? Sim, senhor. Na verdade, eu não falei naquele dia na Polícia Federal, porque tinha sido logo o dia da prisão, então eu fiquei muito abalado ali na hora. Então, eu realmente não consegui reagir e botar as ideias no lugar para entender o que estava acontecendo, porque eu tinha uma ideia pré-concebida do que estava acontecendo, né, e aí tudo mudou, né? Por mais que eu não soubesse, aquilo foi um choque muito grande. Pessoal preso, amigos meus. Então, e foi no mesmo dia, então aquilo me abalou um pouco, né? Então, depois, quando fui falar com o senhor, a gente já estava, mesmo antes das advertências todas do senhor, meus advogados já tinham conversado comigo, a gente conseguiu entender e realmente botar no papel realmente o que poderia contribuir para a investigação nesse fato. Então, o senhor reitera que essa versão, que agora o senhor está repetindo, da participação do general Braga Neto entregando o dinheiro para que o senhor entregasse, essa é a versão verdadeira. Sim, senhor. O senhor tomou conhecimento do planejamento da ação, da Operação Punhal Verde e Amarelo? Não, senhor. Quando que o senhor ficou sabendo dela? Eu fiquei sabendo pela imprensa, no dia da prisão dos militares. Inclusive, meu nome nem constava naquele gabinete de crise que foi criado, né? O que seria criado. Então, o senhor não teve conhecimento em momento algum? Não, senhor. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Não, senhor. Oh. Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Então, na minha concepção, naquele primeiro momento, essa foi a minha ideia principal. Ok. O senhor recebeu, teve acesso a um arquivo Copa 2022 que detalhava a logística dessa operação? O que eu recebi não detalhava a logística dessa possível operação. O que eu recebi foi aquele documento inicial em que se pedia... Perdão, não da Operação Punhal Verde e Amarelo, da Operação Copa 2022. O senhor narra, então, o que o senhor recebeu? Sim, senhor. O documento que eu recebi, né, com o nome Copa 22, ele continha ali passagem aérea, hotel, alimentação, coisas para acho que 5, 6 pessoas ali no máximo irem para Brasília, né? Mas não tinha nenhum tipo de detalhamento que eu ia fazer, onde eu ia ficar. Hotel, passagem aérea, dinheiro para alimentação, coisas assim do dia a dia. O senhor recebeu de quem? Eu recebi do Major de Oliveira. O senhor repassou para alguém? Não, senhor, não repassei para ninguém. Eu não me lembro se eu imprimi para mostrar para o coronel do tesoureiro do PL ou se eu mostrei no próprio computador ou no próprio celular, né, para ele dar uma olhada nas necessidades que eles tinham solicitado. Ainda, em relação a esse final de ano, o senhor tomou conhecimento
que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas é porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante. Né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Agora, o senhor, no seu depoimento do dia 21 de novembro, diz que já tinha ciência do monitoramento antes, não determinado pelo presidente da República, mas que quem estaria realizando era o coronel Câmara. O senhor pode dizer sobre isso? Porque esse pedido, né, por várias vezes, o presidente recebia algumas informações que aliados políticos estariam se encontrando com adversários políticos. Então, foi comum, algumas vezes, no meio do mandato, a gente verificar se isso era verdade ou não. Só que não tinha nenhuma análise de inteligência. A gente, às vezes, perguntava para a Força Aérea, ou próprio via agenda do ministro, ou ligava para um secretário executivo para ver como é que estava essa mobilidade. Né? Então, por isso que não chamou muita atenção esse último pedido do presidente já no final do ano, porque seguiu o mesmo padrão. E como, naquele momento, toda a estrutura presidencial ela já estava, como é que eu vou dizer, desativada, né? Gabinetes, tudo, né? Então, quem a gente tinha o maior contato, que trabalhava um pouco com isso, era o coronel Câmara. Então, foi por isso que eu fui pedir para ele. E esse foi não o monitoramento pedido pelo presidente? Foram duas vezes, né? Uma vez, quem pediu foi o de Oliveira, que foi no dia 16. Que foi no dia 16, eu acho. No dia 16 de dezembro, quem pediu o meu monitoramento foi o Major de Oliveira. Major de Oliveira. Isso. E o senhor fez como? Eu perguntei para o coronel Câmara. As duas vezes que pediram para saber qual a localização. E o segundo monitoramento foi em que dia, o senhor se recorda? Já foi final do ano, foi ali nos últimos dias do ano. Né? Foi nos últimos dias do ano. Foi aquela brincadeira que o coronel Câmara fez da professora, onde estava a professora. E aí foi o pedido do presidente. Então, presidente, o senhor também passou para o coronel Câmara? Sim, senhor. Certo. No seu depoimento, dia 21 de novembro, o senhor disse, em relação ao também réu general Mário, que nas conversas que ele tem comigo, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim, isso tudo entre aspas. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito, né? Que tinha que ser feito porque os militares iam passar o comando e já ia começar a troca. Aqui, o que podia ser feito até o dia 12 ou dia 31, segundo o general Mário falava para o senhor, que também o presidente fala que podia ser feito? Porque tinha-se uma pressão grande, se os generais que estavam, né, o general Freire Gomes, não fosse fazer nada, que uma alternativa seria trocar os comandantes para que o próximo comandante do Exército assinasse ou tomasse uma medida mais dura e radical. Né? Então, isso estava dentro daquele contexto de pressionar os militares, né, de alguma forma, ou pressionar o presidente a assinar um decreto. Toda a pressão que estava sendo feita em cima do presidente era para que o presidente assinasse um decreto. Né, aí eu só não consigo dizer qual decreto, porque parece que tem vários ali, né? Qual decreto? Mas que ele assinasse um decreto que determinasse uma ação militar, o estado de defesa, o estado de sítio. Né? E, mais uma vez, eu só complemento. Por favor. Que mais uma vez, eu falei para o general Mário, né, concordei, tinha que ser até o dia 12, mas que, com certeza, nada vai acontecer. Né? E o outro pedido do general Mário foi com relação aos caminhões. Né? Parecia que o pessoal estava prendendo os caminhões, né? E ele queria que o Exército não deixasse ou ajudasse de alguma forma os caminhoneiros.
Indagado por mim, nesse depoimento do dia 21, sobre essa contradição, o senhor diz que quem teria conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo seria o general Braga Neto, que os generais Paulo Sérgio e general Ramos não tinham esse conhecimento. E diz, quem estava realmente era o general Braga Neto. Sim, só que quem participou da reunião junto com os dois militares foi o general Braga Neto. Mas realmente eu não posso afirmar que ele tomou ciência ou que foi apresentado para ele ou que ele tomou conhecimento de todo o planejamento que pudesse ter sido feito. Certo. Também há aqui um trecho que o senhor diz que o general Braga Neto falava para o presidente, e o senhor reiterou aqui que após o segundo turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou mais recluso no Palácio do Alvorada, e quem ia constantemente, e aqui nos depoimentos o senhor fala 2 vezes por dia, de manhã e final da tarde, era o general Braga Neto. E depoimento do senhor disse que falava com o presidente. Não só ele, como também o general Mário falavam para tirar entre aspas, tira o Freire Gomes e coloca ou Arruda ou Teófilo, porque eles vão tocar para fazer alguma coisa. O senhor confirma essa declaração do senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Existia essa pressão para que, se o general Freire Gomes não tomasse alguma atitude, que colocasse militares que poderiam tomar essa atitude. Aqui o senhor já respondeu. Ministro, só para não ser injusto e às vezes ficar uma ideia errada, independente do que possivelmente os militares poderiam falar, não significaria o que eles iriam fazer. Sim. Uma coisa é o que ele acha, outra coisa é, dentro do círculo de legalidade das Forças Armadas, dificilmente, sem uma ordem, né, do comandante ou alguém, esse círculo de legalidade seria rompido. O senhor também coloca que havia discussões nesse período, o senhor falou da discussão em relação ao decreto, considerando, mas que também havia discussões, abre aspas, sobre a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Fecha aspas. O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. E quem conversava sobre isso? Ministros, tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que, às vezes, a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Né? Mas a toada das conversações era um pouco nesse sentido. De alguma forma, pressionar os comandantes, né, a tomar uma medida, tomar uma decisão. No dia, o senhor disse que não tinha conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo, e até no seu depoimento explicou da compartimentação de informação. Compartimentalização da informação, mas eu indago, o coronel Câmara, foi nesse dia que ele entrou em contato com o senhor, dia 16 de dezembro, para pedir o meu monitoramento. Não, foi o contrário. Eu pedi para ele. O senhor... Eu pedi para o coronel Câmara. Então, quem pediu para o senhor foi o Major de Oliveira pediu para mim e eu pedi para o coronel Câmara. E ele fez? O senhor sabe ou não retornou ao senhor? Eu acho que nesse dia ele não retornou. Não retornou? Ele não retornou. Inclusive, se eu não me engano, esse dia eu nem estava em Brasília. Esse dia eu estava no interior de São Paulo, interior de Campinas, ali na cidade de Itatiba.
Ainda há uma outra questão importante. Aqui no dia que foi dito pelo senhor no seu depoimento, do dia 21 de novembro, que no dia 8 de dezembro o general Mário Fernandes indicou que conversou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. E a comprovação que esteve no Palácio, o senhor sabe se ele efetivamente conversou nesse dia com o presidente? Sim, senhor. Ele esteve no Palácio. A data, eu não me lembro da data, mas que ele conversou em algum dia desses aí com o presidente, sim. E o senhor sabe o teor dessa conversa? Não, que eu não participei. Eu não participei. O senhor confirma ter recebido mensagens do general Mário Fernandes, que também é réu em um outro núcleo, duas mensagens, mas uma que me parece mais importante, abre aspas, também nesse dia 8 em que ele esteve com o presidente, conforme consta nos autos por documento da entrada no Palácio. Abre aspas. Cid, boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpe estar incomodando. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. O senhor confirma essa mensagem? Sim, senhor, confirmo. O senhor respondeu, o senhor se recorda, porque a sua resposta, salvo engano, sim, senhor, está apagada, né? Não, eu acho que essa não está apagada, não, ministro. Eu respondi para ele, inclusive, eu respondi para ele que poderia ser antes do dia 12, alguma coisa assim, né? Até a entonação, né? Uma entonação respeitosa de um general falando com o tenente-coronel, né? E digo, complemento, mas com certeza nada vai acontecer. Eu sempre, todos que vinham com questionamentos, indagações, né, eu sempre respondia que não foi encontrado fraude, nada vai acontecer. Inclusive, tem mais de 10, 15 mensagens que estão nos autos, que eu sempre relato a mesma coisa. Nada vai acontecer, nada vai acontecer. Certo. Uma outra troca de mensagens que precisa ser esclarecida, que é importante, nos autos, é no dia 26/12, Aparecido Portela enviou uma mensagem para o senhor dizendo, abre aspas, o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco. O senhor se recorda dessa mensagem? Sim, senhor. Foi o tenente Portela foi subordinado do presidente quando ele serviu no interior de Mato Grosso, e era um militar muito simples, né? E a cobrança dele ali é porque o pessoal ficou nos acampamentos 2, 3 meses ali, tomando sol, tomando chuva, e nada foi feito. Então, eles tinham a expectativa que alguma coisa fosse feita e que o presidente deveria tomar alguma decisão, alguma iniciativa. E como ele acabava sendo, né, mais próximo do presidente, as pessoas sabiam disso e cobravam dele. E ele via, de certa forma, cobrar de mim. Pô, nada foi feito, nada vai ser feito. E o senhor se lembra o que o senhor respondeu para ele? Bom, exatamente o que eu respondi, o que eu escrevi, o que eu falei para ele, realmente eu não me lembro. Mas o que eu tentava falar com essas pessoas que vinham assim, mas, né, até por ser um militar mais humilde, né, era para, não, fique firme, fique forte, as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, né, o Brasil não está terminado por causa disso, muita coisa boa vai acontecer no futuro ainda. Então, era tipo uma mensagem de despedida, né, dessa forma para ele. Uma última indagação, por enquanto. Não, estou satisfeito.
eu agradeço ao réu Mauro César Barbosa Cid, indago se o eminente ministro Luiz Fux deseja, e obviamente diretamente o eminente ministro, fazer indagações. Bom, primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos desse processo, inclusive pelo convite da minha presença aqui nessa audiência, saudar o eminente Procurador-Geral da República, os senhores advogados aqui presentes, e jornalistas, enfim, todos que estão presentes aqui. Senhor presidente, no meu viés de juiz de carreira, eu ia pedir a Vossa Excelência para perguntar, mas Vossa Excelência prefere que eu faça direto? Por favor, ministro Fux, por favor. Só para explicar, porque como nós vamos julgar, né, no final das contas, o juízo é colegiado. Lógico. Então, só queria, a partir das próprias declarações do réu denunciado aqui presente, em várias partes do depoimento, o senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Ministra, porque a gente que conhece as Forças Armadas, a gente conhece os militares, a gente, né, às vezes 30 anos, você conhece, tem muita gente ali que eu conheço desde cadete. E até você conhecendo a personalidade militar dele, sabendo até o local, por exemplo, onde ele serve, a gente sabia, até porque conhece a pessoa, que simplesmente era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, reclamando falava que fazia tudo e não fazia nada. Então, isso que eu falo de bravata. Se o senhor me permite um exemplo, para exemplificar, como se no final do campeonato o atacante perde o gol, né, perde o pênalti, e o cara vai gritar, pô, esse cara tem que morrer, vou matar esse cara. Entendi. Então, era um pouco nessa linha que eu via a maior parte dos meus amigos e a maior parte das mensagens que eu recebia de celular. Como a minha função era essa, né, na ajudança de ordens, o ajudante de ordens, ele serve um pouco como anteparo do presidente, né, tanto de fora para dentro como dentro para fora. Né? Então, de certa forma, principalmente nesse período final do ano, onde a estrutura do gabinete foi quase toda desmontada, ficou em cima de mim essa parte mal de agenda, todo mundo querendo falar com ele. E os militares como um todo, que é o que eu posso falar mais, que era o meu ambiente, né, principal, estavam convivendo com centenas, às vezes milhares de pessoas na frente dos quartéis. E todo mundo me ligava, querendo saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Muitas notícias falsas, né, fake news nos grupos de WhatsApp. Não, porque assinou o decreto, está tendo mobilização de tropa. Então as pessoas me ligavam, porque sabia, não, o CID é o que vai dar a informação mais fiel, mais fidedigna do que está acontecendo, do que o pessoal que está na ponta da linha. Então, era basicamente isso. Então, a gente sabia que tinha pessoas ali que não tinham capacidade nenhuma de falar o que estavam falando. Tanto de alguns denunciados, como de fora também, que não está relacionado em lugar nenhum. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios, em que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva que eu gostaria de ouvi-lo. Sim, senhor. Porque o senhor fez várias colaborações, como o ministro Alexandre aqui, foi uma das primeiras perguntas. Nessas várias colaborações, umas eram relativas a uns fatos e outras relativas a outros, mas no conjunto dessas várias colaborações, o mesmo assunto foi tratado em outras colaborações também. Quer dizer, teve uma colaboração só para esse assunto, teve uma colaboração para outro assunto, depois para outro assunto. Sim, senhor. Vários. Eu quero saber sim, eu sei que foram vários. Isso. Mas eu quero saber, com relação a essa questão da decretação do Estado de Sítio, tentativa de golpe, essas suas inquirições foram sendo complementadas? Basicamente, foi
foi uma vez que eu falei todo, geralzão, né? Fiz um grande depoimento maior. Depois eu fui chamado, creio que mais uma vez, né? Com relação à identificação de pessoas, né? Para confirmar se era aquela pessoa que estava lá. Depois eu fui chamado outra vez, que foi, se eu não estou enganado, para falar sobre uma outra reunião dos militares Forças Especiais num bloco de Brasília, num salão de festa de um bloco de Brasília, né? E depois da prisão, eu fui chamado para falar desse plano verde-amarelo, o punhal verde-amarelo aí, então foi basicamente isso. Mas teve um grande depoimento, e depois os outros foram esses pingados para complementar, não complementar, mas confirmar ou ratificar outras informações, presença de pessoas, se eu lembrava ou não lembrava desse fato, sobre isso aí. Perfeito. Aqui, numa pergunta recente que o ministro Alexandre fez, o senhor falou sobre o auxílio material, que precisava, numa conversa com o De Oliveira, precisava de um auxílio material. Sim, senhor. Aí ele foi entregue um envelope, um saco de tipo de vinho, alguma coisa assim. Ele estava lacrado. Estava lacrado, sim, senhor. O senhor teve conhecimento do conteúdo que tinha? Não, o valor não, senhor. Não mexi. O senhor tem conhecimento? Permite-me, isso for. Só para esclarecer. Não teve conhecimento do valor, mas sabia que era dinheiro. Era dinheiro, sim, senhor. Era dinheiro. Mas não abriu? Não abria, não sabia, não tive ideia. Nesse contexto, o senhor foi indagado se o plano estava, pelo De Oliveira, se o plano estava indo, não estava? Houve uma conversa sobre auxílio material? Não, sim, porque, como eu falei para o senhor, a minha função sempre foi muito focada ao presidente. Então, né, eu não me engajava em assuntos. Eu tentava ajudar as pessoas que chegavam, pediam alguma ajuda, mas eu nunca me engajei excessivamente em nada fora que não fosse o entorno miúdo ali pessoal do presidente. Tanto que eu não perguntei, tanto que eu acho que ele me ligou no dia 15, eu nem estava em Brasília, eu estava acompanhando minha filha numa competição de equitação em Itatiba, nem tinha sinal de celular. Então, eu não me engajava em outros problemas que não fossem focados diretamente no presidente. Nessa reunião que o excelente ministro Alexandre perguntou com Braga Neto, essa reunião o senhor foi chamado porque era um anteparo do presidente e levaria ele as informações que foram obtidas dos terminais de pergunta. Sim, senhor. Então, ficou, digamos assim, foi convidado para essa reunião porque o senhor era o anteparo imediatamente ligado ao presidente. O senhor levou ao presidente conhecimento do que foi tratado, desse plano, ao presidente? Ministro, só assim, foi ao contrário, né? A ideia, quando eles me trouxeram, quiseram conversar comigo, eles queriam alguma coisa que pudesse ser feita, não necessariamente com o presidente, né? E como eu não tinha, realmente, nessas minhas conversas todas que foram extraídas nas apreensões, eu não tenho contato com nenhum financiador, com nenhum executor, com nenhum manifestante. Então, eu não tinha contato, eu não mantinha contato com essas pessoas. E aí eu falei, conversa com o general Braga Neto. Então, assim, fui eu que, de certa forma, sugeri a reunião junto com o general Braga Neto, conversa com o general Braga Neto, que, né, ele está cuidando um pouco disso aí, né? Então, mas depois eu não tive retorno do que aconteceu, nem falei com o presidente. Acho que já disse, né, que foi o senhor que foi ao PL procurar para falar do apoio material. Eu não fui ao PL, eu nunca fui ao PL, eu nunca tive. Eu pedi ao general Braga Neto. E o tesoureiro foi até Alvorada conversar comigo. Eu não fui até o PL, eu nunca fui ao PL. Do áudio, ministro, que eu ouvi, parece que captei alguma conversa do senhor com o Major de Oliveira dizendo: rascunha alguma coisa. E ele teria de fica tranquilo que está sendo feito. Lembra desse diálogo? Isso foi, quando ele pediu dinheiro para mim, eu lembro desse diálogo, eu falei, o que você está precisando? Aí ele falou assim, rascunha alguma coisa, me manda que eu vou tentar conseguir. Porque para eu pedir algum dinheiro para o partido, eu tenho que saber, eu preciso de 2 quartos de hotéis, né, passagem de avião para 2, 3 pessoas, alguma coisa assim.
para poder pedir embasado em alguma coisa. E foi esse documento que veio, inclusive com a senha, né, que não pôde ser aberto, eu também não me recordava da senha, mas eu mostrei esse documento, ou eu imprimi, ou mostrei no próprio celular ou computador para o secretário do PL, para o tesoureiro do PL. O ministro Alexandre, num dado momento, ele perguntou sobre uma questão dos caminhoneiros. Sim, senhor. E aqui também consta algumas percepções, eu não quero diretamente induzir nenhuma resposta. Mas qual foi a reação, vamos dizer assim, desses partícipes desse golpe, inclusive o do presidente? Qual foi a reação dele com relação aos caminhoneiros? Com relação aos caminhoneiros, o presidente tinha uma preocupação muito grande dos caminhoneiros pararem o país. Então, ele queria, de alguma forma, que não houvesse uma manifestação dos caminhoneiros bloqueando estrada, nem parando o país. Porque o que ele comentava é que ia cair na conta dele uma crise econômica imensa. Né? Então, no meio disso tudo, você teve alguma informação de um iPhone? Da compra de um iPhone, alguma coisa assim? Da compra de um iPhone? Não teve. Não me recordo, ministro. Não estou me recordando de... O senhor teve algum relacionamento, direto ou indireto, com o influenciador argentino Fernando Sirimedo? Não, eu nunca conversei com ele. Como eu falei anteriormente, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não mantinha contatos externos que não fossem de interesse do presidente. Né? Participou de alguma forma, direta ou indireta, da elaboração de minutas? Não, senhor. Não, senhor. O senhor, na qualidade de anteparo, articulou alguma medida sem o conhecimento prévio do ex-presidente? Essas reuniões todas? Não, senhor. Inclusive, nesse período, ministro, dessas 8 semanas pós-eleição, 4 delas eu fiquei fora, porque eu já estava num processo de transferência para Goiânia, Sim. que eu já ia assumir o batalhão. Tanto que foi um período que já estava uma desmobilização, a ajudância de ordem sendo desmobilizada, e eu passei praticamente 3 semanas em competições com minha filha pelo Brasil, que era uma coisa que eu não consegui fazer nos 4 primeiros anos, nos 4 anos de mandato. Nos áudios que eu ouvi, por fim, eu ouvi a sua menção que algumas ações que o senhor descreve como preparatórias foram de sua própria iniciativa. Não, desconheço essas mensagens. Onde estão, eu posso procurar e relatar para o senhor, mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de preparação que eu fizesse ou que eu fazia. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, as próprias mídias sociais, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Quem trazia as informações atualizadas do que estava acontecendo era o general Braga Neto. Mas também eu não sei dizer quem eram os contatos que ele mantinha ou em que nível. Presidente, Vossa Excelência, o ministro Alexandre perguntou a saciedade, não sobrou nada. Eu ouvi, eu agradeço a Vossa Excelência que me passou todo o material e acho que Vossa Excelência largou tudo quanto era necessário